sou Bruna Santos, esse é mais um episódio do Pod Miau. E hoje a gente vai falar de um projeto super especial, que é os Animais Universitários. Um projeto que nasceu dentro do campus do PC, que é na Universidade UFC aqui de Fortaleza. E antes disso, também eu gostaria de convidar e lembrar você de seguir o nosso canal, nossas redes sociais. Lembrar que seguindo a gente ajuda mais a monetizar. Você ajuda em castração e adoção também. Eu estou aqui com as responsáveis pelo projeto, que é a Carol e a Lara. Sejam muito bem-vindas, meninas. Um prazer recebê-las aqui. Por favor, conta um pouquinho da história do projeto, como iniciou, como está sendo essa jornada. Pronto, o projeto ele começou em 2018 e a intenção inicialmente era só divulgar uma ninhada de filhotes, sabe? Quem fundou o projeto foi a Thaís. Atualmente ela participa menos ativamente por questões da vida e tudo mais. Mas com o intuito, né, de divulgar essa ninhada para adoção, foi criado o Instagram, que na época chamava Animais UFC. E aí a gente está com mais ou menos 4 anos que a gente fez essa mudança de nome. E aí o Instagram foi crescendo, foi divulgando animais. E quando a gente viu, a gente estava fazendo mutirão de castração. E se tornou o que é hoje, né? Coisa boa, uma coisa levou a outra, né? O movimento. E como foi que vocês entraram no projeto? Você, Lara, como foi? Então, eu entrei no projeto bem no comecinho, no final de 2018, 2019. Na época eu ainda estava no ensino médio, e aí foi muito aquela coisa de eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu prestei vestibular, não passei. E aí eu me encontrei no Animais Universitários, assim, eu entrei no projeto para participar de um mutirão, que era de uma semana, e estou aqui no projeto há 6 anos. Que legal. E eu entrei no projeto em 2020, né, durante a pandemia. Na época eu estava no doutorado, né? Sim, Era doutorado, né? Era aluno de doutorado, e aí o que aconteceu? Na pandemia, poucas pessoas frequentavam o campus, né? Porque estava proibida a entrada de alunos, só ia aluno que estava fazendo experimento. No meu caso, eu estava em experimento, né? E aí eu comecei a observar que os cachorros estavam se matando, literalmente. De fome. Aí eu encontrei uma cachorra que estava sendo atacada por outros cães. Porque assim, a gente brinca que tem as gangues lá, né? Porque tem a turma da matemática, que são os alunos, os cães que ficavam no bloco da matemática, né? Aí tem da engenharia de pesca, que é o meu bloco, né? E da biblioteca, então eram setorizados, né? Na pandemia, como não tinha ninguém alimentando, muitos alunos alimentam, né? Leva ração e tudo, servidores. E aí o que aconteceu? Eles começaram a migrar dos blocos atrás de alimento, né? Então foram para locais onde tinha gente alimentando. E aí tinha uma cachorrinha lá que, por ser mais velha, ela foi atacada, ela foi toda mordida. E aí eu mandei uma mensagem para eles, inclusive, né, pessoal que não era do projeto, aí falei, gente, tá acontecendo isso, a cadela tá toda mordida, o que é que eu faço? Não tô alimentando e tudo. Aí as meninas explicaram que não podia entrar voluntário para alimentar os animais. Aí eu falei assim, então eu posso alimentar, porque eu estou aqui todos os dias. Aí eu entrei em contato com elas direitinho, a gente cobriu na questão da ração, né, porque são muitos animais, então a quantidade de ração que a gente usa por semana é muito grande. Sim. Não tem como o projeto bancar, né? Porque a gente vive de doações. Muitas vezes a gente tira do nosso próprio bolso para poder alimentar os animais. Inclusive, doem ração para o projeto, porque Sim. é muito importante, né? E aí passei a alimentá-los, né? E desde então eu tô nessa parte de alimentação e transporte dos animais. Olha só, viu? E o que mais mudou desde o início do projeto até aqui? Foi 2018, não foi que iniciou? Então, né, muitos animais que encontraram lá e o nosso projeto tem crescido cada dia mais. Então, uma coisa que era para ser um Instagram, hoje em dia, né, a gente promove feira de adoção, grandes eventos e o nosso projeto cresceu muito e muitos animais encontraram lá, né? Hoje em dia a gente tem mais de 1.000 adoções nesses quase 7 anos de projeto. Então, a gente não sabia que ia escalonar tanto, mas muita coisa mudou desde o começo para cá. E vocês duas já adotaram pelo projeto? Sim. Quantos? Eu caí no golpe do lar temporário, né? Aí adotei um cinzinho que era da horta. Oh. Eu já caí no golpe do lar temporário 3 vezes e estou quase caindo a 4. Olha, é difícil não cair, Sim. né? Que eles se apegam. E o que motivou, assim, pessoalmente, cada um de vocês a entrar no projeto? Então, né, eu sempre gostei muito de animal, desde criança. E quando eu entrei no projeto, como eu falei, foi uma época que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu me achei na causa animal. E assim, na época, eu acabei prestando vestibular, passei para Química e só fiz um semestre. E hoje em dia eu sou aluna de Medicina Veterinária, né? E foi uma coisa que eu sempre quis, só que eu achava que não ia dar conta.
psicologicamente e tudo. E aí, no dia a dia, na rotina do projeto, eu vi que aquilo era pra mim, que era isso que eu queria fazer da minha vida. E você? Eu sempre, desde pequenininha, tive cães, né? E gatos também. Aí, no caso, para fazer parte do projeto, foi em relação à realidade que estava acontecendo naquele momento, né? Eu já alimentava ali perto do meu bloco, então, tanto gato como cachorro, mas quando eu vi a necessidade de que tinha que ter alguém todos os dias alimentando eles para evitar esses conflitos, né? Porque eles brigam não só pelo alimento, né? Mas também por território, por fêmea e tudo, mas o alimento é um dos motivos principais, né? Aí eu disse, não, vou alimentá-los e aí resolvi entrar no projeto, né? É um chamado. É um né? chamado, mas eu confesso, não é fácil, porque mexe muito com o nosso psicológico, porque tem muitos casos muito tristes no campus, né? Eu imagino. E para vocês, assim, o que foi que impactou mais, o que mudou na vida pessoal e profissional com o projeto? Como eu falei, né? Eu tive uma mudança totalmente do que eu fazia da minha vida, né? E hoje em dia, como futura veterinária, eu sei que eu pretendo seguir muito essa linha da causa animal, pretendo continuar como futura profissional participando bastante. E também, assim, na minha vida pessoal, como eu falei, são 6 anos de projeto, então a maioria dos meus amigos são do projeto, a maioria das pessoas que eu convivo são do projeto. Minha família é muito envolvida no projeto, né? Minha mãe é uma voluntária ativa do projeto. Maravilha. E adora adotar, né, Lara? Não, lá em casa é o contrário. Não sou eu que ligo, mãe, posso levar um lá temporário? Se dependesse dela, a gente Todos. colocava todos. Eu que tenho que controlar que ela. Bom, viu? Muito bom isso. No meu caso, na parte profissional, não afetou muito porque eu trabalho em uma área diferente, né? Eu Sim. trabalho com algas, né? Então, assim, foi mais no pessoal, né? Eu observei que depois que eu entrei no projeto, eu tive uma outra visão em relação a consumismo mesmo. E, tipo assim, eu gastava muito com besteira. Sim. E a partir do momento que eu percebi que eu tinha que ter recurso para ajudar esses animais, eu comecei a ter outra visão, né? No lugar de comprar besteira, eu comprava ração. Ajudava um animal, pegava um da rua que tinha que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Então, foi mais essa parte pessoal, né? Me transformou totalmente, Coisa boa. né? Mas, na profissão da bióloga, né? Na parte da ali, né? biologia, só essa parte de educação ambiental, né? E tudo, mas como eu não trabalho diretamente com isso, né? Entendi. Mas... Na verdade, quase que eu me prejudicava era no doutorado, né? Porque foi muito estressante, foi na época que morreu a neném, né? Que é uma cachorrinha. E aí eu fiquei muito deprimida, eu tive que ir no psicólogo e tudo, né? Aí ele disse, você sai um pouquinho, porque você precisa finalizar essa sua etapa do doutorado. E mexe muito Mexe com o muito, emocional, né? Mas Daqui a pouco a gente fala mais do emocional aqui. Mas a gente vê que tem muitos voluntários que acabam realmente se envolvendo e acabam realmente relevando para essa área profissional, porque como o nosso projeto é num local acadêmico, então a gente já teve muitos trabalhos que foram inspirados e utilizados os dados do projeto. A gente já teve voluntários que fizeram TCC sobre o projeto. 2, né? Já teve Muito 2. legal, foi muito então, legal. assim, a gente vê que o projeto também influencia muito nessa parte acadêmica dos nossos voluntários. É muito legal saber assim que o projeto ele muda a vida tanto dos voluntários, dos animais em conjunto. Vamos lá, meninas. O que é que vocês podem contar pra gente? Como é o dia a dia? Se tem um rodízio entre os voluntários? Como funciona os banhos, as vacinas, enfim. Então, né, o campus do PSI, para quem conhece, sabe que o campus é muito grande e são muitos pontos de abandono. Então, a gente tem essa problemática de ser um local muito grande, muito espalhado, muito distante. Então, assim, em cada região é meio que um funcionamento diferente. A gente conta muito com a ajuda de funcionários, alunos, dos próprios voluntários, para que a gente consiga realizar esse trabalho, né? A Carol, ela todo dia está lá alimentando os animais da região onde ela trabalha, né? Eu encerro meu expediente por volta das 6 horas no laboratório, né? Aí eu fico até 8 horas da noite fazendo a escala, todos os dias. Exceto final de semana, porque aí já tem uma voluntária que não é do projeto, mas que vai lá e alimenta, né? Então, assim, infelizmente, eu não consigo alcançar todos os setores, porque eu sou apenas uma pessoa, mesmo de carro, eu não consigo chegar em todos os setores, porque tem a questão da segurança, né? Porque tem pontos que são escuros, aí eu também não posso, né, chegar lá. Às vezes até os vigilantes dizem, não vão lá, porque não tem como chegar lá, né? Então, assim, eu tento fazer uma rota que pegue o máximo de animais possíveis, né? Só que a gente sabe que esses animais, eles andam, não é? Eles não ficam fixos lá no setor lá, né? Então, por exemplo, se hoje eu alimentar 12 animais, amanhã pode ser que eu alimente 20. Teve um dia que eu falei até no grupo, né, da gente, eu falei assim, gente, eu nunca vi tanto cachorro. Tinha 32 cães. Num bloco só? Um setor só.
Mas aí tem um motivo também, né? Porque tinha uma cadela no cio, aí todos migram, né, da sua região e vão para aquele local, né? Então é mais ou menos isso. Eu faço essa rota todos os dias. Eu pego da entrada do campus na Alberto Monte e passo ali perto da educação física e volto, né? Infelizmente não dá para pegar todos. E a gente conta muito com a ajuda dos nossos seguidores, né, que são os alunos. Então, assim, às vezes um filhote abandonado, um animal machucado, aí o pessoal já tem o costume de avisar a gente, entra em contato pelo Instagram, olha, vi um animalzinho assim no bloco tal, aí a gente vai lá conferir a situação. Então, essa comunicação dos seguidores ajuda bastante. E quantos voluntários hoje em dia no projeto? A gente tem uma média de 30 a 40 voluntários, mas isso varia bastante, essa questão de quando as pessoas estão ativas e tudo. Mas a gente faz chamada de voluntário no início de cada semestre, né? A gente fez agora no final de agosto e aí a gente faz de novo em janeiro. É porque também tem essa questão que o projeto, né, tem uma parceria com a universidade, né? E aí certifica, dá tipo horas complementares para quem é voluntário. Sim, maravilha. Aí acontece assim, às vezes, não estou dizendo sempre, voluntários não fiquem chateados, mas acontece às vezes daquele voluntário ter concluído aquela carga horária que ele precisava de atividade extra e aí ele não vai mais. A gente tem parceria com uma professora da zootecnia, né, a professora Andréia, e aí o projeto é ligado a um projeto de extensão da zootecnia, e aí a gente consegue fornecer essas horas complementares para o pessoal que é universitário, né? É bem legal. Muito bom. E para quem se interessar e quiser ser voluntário, como funciona? Então, como eu falei... Somente assim, né? Tipo assim, eu quero entrar amanhã para poder ajudar no projeto e fazer uma ronda uma vez por semana. Então, não, a gente só faz realmente nas chamadas de voluntários, porque tem todo um treinamento, então a gente prepara, por exemplo, treinamento de entrevista de adoção, a gente faz treinamento de limpeza, então assim, são muitas etapas para poder a pessoa, né, entender direitinho como é o funcionamento, como é a rotina do projeto no dia a dia. Bom, olha que interessante a organização e a seriedade, né? Nós somos muito organizados, eu tenho que ressaltar isso aí, porque nós temos várias comissões, né? Então, tipo assim, nós duas somos da coordenação, né? Antes eu era voluntária geral, aí tem um grupão que tem todos os voluntários, e aí eu fui pro grupo da coordenação, né? Fui convidada. Na verdade, eu nem fiz seleção, porque foi na época da pandemia, né? Aí como eu já estava alimentando, aí meio que eu já entrei sem seleção, né? Mas aí a gente tem vários setores, né? No meu caso, eu fico responsável pelo setor da alimentação e transporte. Aí a Lara é marketing, financeiro, eu cuido do marketing, do financeiro. Tudo, na verdade ela é tudo. Temporário, várias coisas. Mas é tudo separado. Então, e assim, é muito importante essa questão da seleção, porque às vezes tinha muita gente que entrava e não sabia como ajudar. Então, porque a gente faz a seleção, não é nem para eliminar, ou enfim, é mais para que essas pessoas tenham esse treinamento para entrar preparadas em como elas podem ajudar. Vocês perceberem também em qual área ela pode ajudar. Tem mais afinidade, né? Justamente por isso, porque às vezes a pessoa entrava e não sabia muito bem como ajudar. E aí a gente faz um treinamento de marketing, faz um treinamento, a pessoa escolhe em que ela pode ajudar. A gente faz várias etapas, né? Vários treinamentos. E às vezes o voluntário ele não pode ir presencialmente para o campus, aí ele fica na parte do marketing que ele trabalha de forma remota. Então já é um grande auxílio para a gente, né? Muito bom. É realmente uma aula de seriedade e organização. Como a maioria das ONGs que tem um trabalho mais sério, assim, né? Tem essa questão, porque muita gente acha que é só, eu quero adotar, eu vou aqui no site, eu vou aqui na ONG... No shopping tá tendo, a pessoa acha que é fácil. Não, passa por toda uma triagem, uma entrevista séria, um acompanhamento. Até porque a gente dedica muito tempo para aquele animal ficar apto para adoção, né? Não é como se a gente só pegar o animal da rua e colocar para adoção, não. Aquele animal passa por tratamento, aquele animal fica um tempo lá temporário, precisa de recurso financeiro. Então, assim, não é justo com a gente que está tirando o nosso tempo, o nosso trabalho, dar aquele animal para uma pessoa que não vai ter o mesmo cuidado que a gente teve com ele. Verdade. E questão das vacinas, das castrações, tem veterinários que vêm como voluntário, tem algumas clínicas que ajudam, como funciona? Ou depende totalmente assim de doação? A gente depende principalmente das doações. A gente tem alguns parceiros, né? A gente tem, por exemplo, o Tamis, que é um ortopedista que é parceiro da gente. A gente tem a Sou Mais Bicho, que é a clínica onde eu faço estágio, que às vezes a gente também leva alguns animais para lá, mas são parcerias mais pontuais. E assim, o principal mesmo é através das doações do Instagram. Então, com esse recurso, a gente consegue fazer, né? Fazer o que é necessário. Okay. Agora eu vou fazer uma pergunta individual aqui.
uma história que mais marcou vocês, assim, no projeto? Ixi, prepara um lencinho, vamos chorar. Tem que ter um lenço aqui. Vai, Lara, tu, que eu já tô emocionada, só de pensar. Gente, são muitas, muitas histórias, né? Principalmente pra gente que dá aula em horário, então a gente acaba se apegando com o animal, né? Então, assim, geralmente a gente fica mais sentido com a questão das estrelinhas, né? Sim. A gente teve o Chico, que foi um animal que viralizou bastante, porque o Chico, ele era um animal que ele saía no campus de ônibus. Sério? Sim. Então a gente fez um vídeo sobre ele, repercutiu muito, ele foi parar na televisão, no Fortaleza Ordinária. E aí o Chico foi um animal que ele era muito grande e muito difícil de lidar, e aí ele conseguiu uma adoção incrível. E aí, depois de mais ou menos 2 anos de adoção, foram assaltar a casa dele e envenenaram ele. Então, assim, foi um animal que foi muito marcante pra mim, porque eu sei o quanto a gente batalhou pela adoção daquele animal e o quanto a família dele amava ele e, infelizmente, ele virou estrelinha. Mas eu acho que, assim, ainda foi um final feliz, né? Porque ele foi adotado. Ele teve uma família. E por um tempinho bom, né? Sim. Sim. Não adianta só roubar, né? Teve que matar o animal. Que gente Cruel. ruim, né? Ruim mesmo. E no meu caso foi assim, tem vários animais que a gente, né, fica apegado e tudo, mas no caso assim foi a Nenê, né? Que foram 2 cadelinhas que apareceram lá no campus. Certo. Aí a gente achava que era mãe e filha, né? Era, né? Eu não Eram- tenho certeza, eram né? filhotes? Não, já eram já era- adultas, mais ou Ah. menos assim, né? E aí uma delas tinha sinais de calazar, e a zoonoses foi lá e eles mesmos pegaram, né? Acho que alguém deve ter denunciado. O que acontece isso muito no campus, entendeu? Às vezes aparece, o pessoal abandona animais lá doentes, eles já sabem que estão doentes, eles não têm coragem de tratar, ou não têm coragem de eutanasiar, e larga lá. E deixa eles à própria sorte, Aí né? contamina também outros. Exatamente, né? Querendo ou não, é uma zoonose, né? Infelizmente. Aí, não sei o que estava acontecendo, não sei se alguém denunciou, né? Aí, essa cachorrinha, ela, né, foi eutanasiada porque estava com leishmaniose, né? E aí, a neném ficou com a gente, que era, eu acho que era a filha dessa outra, né? Não sei se era irmã. Aí, a gente ficou cuidando dela, ela era linda, perfeita, né? Então, a gente tentou muito a adoção para ela. Conseguiu, inclusive, né? Foi. E aí, eu ia todo domingo para lá, porque eu moro em Maranguape, então eu ia para lá para fazer a escala, porque ela estava nesse espaço que a gente conseguiu, né? Aí, quando eu cheguei, ela meio que correu para onde eu estava indo, né? E ela caiu. Aí eu já liguei desesperada para vocês, né? Gente, pelo amor de Deus, aconteceu alguma coisa, a neném tá se tremendo. Caiu, como assim? Desmaiou. Ela tava... Ela tava veio normal. correndo E caiu, parou assim, Cambaleando, cambaleando. né? E aí eu tentava levantar ela e ela caía, eu achei super estranho. Aí falei com a Lara, né, no grupo lá da coordenação. E aí a gente ficou observando, logo no outro dia a gente levou pra fazer o teste, foi? Foi. Da sinomose, né? Era sinomose. E era sinomose. E aí o que aconteceu? A gente lutou, tem um vídeo, depois acessem o nosso Instagram, né? Sim, Que vamos tem deixar uma aqui. voluntária, a Rose, né? Que ela ia lá de madrugada, alimentava, né? E quando a neném caiu nos pés da Rose, foi horrível, né? Porque a gente tinha uma câmera justamente para observar o comportamento dela, se ela estava melhorando, porque a gente não tinha como levar para casa, né? Aí eu sei que a gente internou e ela morreu, né? Foi horrível. A gente fez eutanásia, no caso, né? Foi, porque assim, a neném foi recomendada pelo veterinário, óbvio, a eutanásia, porque chegou num ponto onde ela, infelizmente, os membros dela ficaram rígidos. Isso. E não tinha, ele mandou a gente esperar um tempo, se não me engano foram 48 horas, não me lembro. E aí ela não voltou a ter os movimentos, né? Ela não se alimentava. E não estava respondendo ao Ela não tratamento. estava respondendo ao tratamento. Isso. E aí foi bem triste, porque teve todo esse momento da gente se despedir dela. E a gente vê que ela não estava respondendo o tratamento. E foi um animal que ficou com a gente por muitos meses. Então, realmente, muita gente se apegou nela. Aí no dia da eutanásia, né, esse veterinário, né, dessa clínica que a gente levou, ele permitiu que todos os voluntários que quisessem ir lá se despedir dela poderiam ir. Então foi muito legal, porque ele foi muito legal com a gente. Foi um momento muito marcante mesmo, porque eu lembro assim da gente Uma multidão. sentada assim no chão da recepção da clínica, porque não cabia todo mundo nas cadeiras. E aí foi lá de 2 em 2 se despedir dela, né? Foi um dia bem marcante mesmo. Até ele ficou emocionado, porque ele disse que Foi. nunca viu tanta gente, Sim. né, ir lá. Foi uma partida com amor, né? Foi. Apesar do sofrimento. E ela foi muito feliz, apesar de não ter tido uma Foi. casinha, né? Foi muito amada. Eu acho que ela sentiu isso até no final, né, Sim. gente? Vocês conseguem também dar esse amparo, esse amor Sim. para os animais e amor compartilhado, né?
Foi triste e emocionante. Sim. É triste porque... E ela já tinha uma adoção, ela ia ser castrada, né? Ela não chegou a ser adotada justamente porque ela não estava... Castrada. Não, é porque ela estava em tratamento. Ela estava fazendo tratamento de erliquiose. Só que aí não foi detectada antes, né, a sinomose, porque o vírus fica inoculado. Sim. E aí, quando ela teve os sintomas, assim que a gente pôde, a gente levou no veterinário, iniciou o tratamento, acabou internando. A gente fez tudo que estava no nosso alcance, mas infelizmente, né? Eu ia até perguntar qual foi a história que mais representa, assim, o propósito do projeto. Mas eu acredito que essa ela é bem forte. Mas também tem final feliz, porque a gente tem a história do Fabinho, que foi um animal que ele Importante ter final feliz. tem final feliz. Sim. Nem sempre é tristeza, né? Apesar dela ter falecido, né? Não é totalmente tristeza, porque a gente teve a chance de conhecer a Nenê, né? Ela ensinou muito pra gente, né? Mas tem o caso do Fabinho, que foi um cachorro que era da horta, amigo do meu cachorro, que eu digo que é amigo do Cinzinho, né? Que ele, questão de briga, né, entre machos, ele foi mordido. E os cães lá, se ele não for amigo das pessoas que ficam nos setores, eles têm medo, né? Então, eles tentam se defender, e a forma de se defender é latindo, querendo atacar, né? Sim. Então, o Fabinho, ele não deixava ninguém chegar perto dele. E aí aconteceu o quê? Que teve um ataque, né? Algum cachorro mordeu a cabeça dele, e aí aquela ferida foi crescendo, e virou uma bicheira enorme. Assim, com muita larva. E aí teve uma voluntária, né, que... Era no Natal, não era isso? Foi no Natal. Muita gente de férias, viajando, aí teve duas lá que disseram, não, a gente vai lá pegar ele. E aí pegamos, né, conseguimos colocar ele lá nesse lugar reservado que a gente tem. Pra cuidar, no caso dele, né? Ele ficou um tempo internado. Isso, fizeram a limpeza e toda a gente levou pro veterinário, foi feito tudo o que era pra ser o protocolo, né? E aí, como não tinha lá temporária, a gente conseguiu esse espaço emprestado, né, que a universidade cedeu. Como a Lara já falou, a gente não tem abrigo, né? É um espaço que é emprestado para castração e outras coisas. Mas nesse momento a gente colocou o Fabinho, né? E aí ele passou o quê? Uns 6 meses? Muito tempo, porque como a ferida era muito grande, né? Demorou muito para cicatrizar. Muito grande mesmo. Muito, E aí ele foi adotado por uma voluntária. Sim, ele acabou sendo adotado por uma voluntária, porque como era uma pessoa que conhecia ele, tinha aquela rotina de sempre conhecer. Também, ele já se apegou. E agora ele é cachorro de apartamento, chiquérrimo, tá? Eu também tenho um assim, foi o meu primeiro resgate, hoje ele é um lorde. Exatamente, o Fabinho é um lorde. É bom quando a gente vê assim, esse final feliz, faz tudo valer a pena. Assim, exatamente. Né? Então é meio que impossível a gente não se emocionar aqui com cada história de adoção, de superação, de perda, né? Todo projeto, todo envolvimento emocional com os animais, a gente sabe que tem isso. Como é que fica, hein? Esse coraçãozinho, esse apego, essas partidas, né, dos animais? Então, é realmente algo que todo protetor acaba passando por isso, né? Acaba sentindo. Porque, querendo ou não, mesmo sendo algo voluntário, as pessoas agem como se a gente fosse protetor 24 horas por dia. Então, é uma cobrança muito grande vindo das outras pessoas. E, às vezes, até a gente mesmo, às vezes a gente fala assim, ai, tô muito cansada, tô muito exausta, mas, às vezes, aquela coisa não dá para esperar. São muitas responsabilidades, né? Então, é bastante complicado, porque a gente, às vezes, não consegue ter o mesmo tempo de descanso, um tempo de lazer, porque o nosso tempo de descanso acaba sendo voltado para o projeto, né? Exatamente. Na época, né, que eu estava finalizando o doutorado, eu tive uma crise mesmo de ansiedade. Aí eu fui pro hospital, aí as meninas disseram, olha, a Thaís, né, Carol, tire o tempo que você precisar, porque às vezes é preciso você parar, entendeu? Porque você não consegue fazer nada. Porque você fica sempre remoendo aquelas situações tristes e tal, né? Cobra mais. Se cobra, também. as pessoas cobram, as pessoas não entendem. Pois, galera do PSI, da UFC, entendam. Nós somos voluntárias. A gente tá ali porque a gente quer. Sim. A gente não está recebendo dinheiro da universidade, de ninguém. Toda doação que é feita para o projeto é exclusivamente para os animais. Eu digo sempre para as pessoas que cobram a gente, vamos, pega o cachorro e tal. No meu carro, o projeto nunca colocou 1 litro de gasolina. Por quê? Porque esse é o meu trabalho voluntário. Eu estou tirando do meu tempo, usando do meu recurso para ajudar o projeto, entendeu? Justo. Então as pessoas cobram muito, elas não entendem que a gente tem outra vida além do projeto. Então isso mexe muito com o nosso psicológico. Seria interessante quem chegar cobrando, que as meninas já cheguem com o carro, vamos vamos resgatar, eu ajudo, ou né? já traz o animal, chega com um pouco de solução, com um pouco de parceria, né?
Eu acho que todo protetor passa realmente por essa Sim. questão. As pessoas acham que elas, sociedade, não têm a mesma obrigação ou as Sim, mesmas condições de ajudar um animal de rua. Acha que vou ligar aqui para um projeto, vou deixar ali numa casa de adoção, num abrigo. E não é assim. Se você Exatamente. conhece pessoas que cuidem, ajudem projetos. E se por acaso você se deparar com um caso específico, já entre em contato, já liga com uma solução, com um apoio, com parceria que faz toda a diferença. O animal não vai ficar amigo ali, tá? Então tem todas essas orientações que fazem a diferença até no dia a dia aí Exatamente. das protetoras, que não é fácil, gente. Então é um trabalho louvável mesmo. Sim. E as pessoas às vezes acham que é só entregar um animal pra gente que tá tudo resolvido. E não, a gente vai passar pelas mesmas coisas. A gente também vai passar pela consulta veterinária. Sim. A gente também vai passar pelo tratamento daquele animal. A gente também vai buscar uma adoção. Então, assim, o mesmo trabalho que se você vai ter, se você resgatar aquele animal, a gente também tem, só que numa escala muito maior, às vezes com 30, 40 animais. Então, toda ajuda às vezes é bem-vinda. Então, se você puder ser lá temporário, se você puder divulgar aquele animal, se você puder fazer uma doação, toda ajuda é bem-vinda. E acontece muito assim, às vezes a pessoa pega e fala assim, tem o animal tal, leva para o hospital público, né? Só que as pessoas não entendem que a maioria dos voluntários são estudantes. Eles têm a carga horária das disciplinas deles, que eles não podem perder aula, né? E além de que o hospital público não é 24 horas. Exatamente. O hospital Vocês têm que público chegar muito cedo. Tem fichas por dia, a Isso. emergência, ela Exatamente. é limitada. E tem um tempo de espera, né? Não é só chegar que vai ser atendido, entendeu? Justamente. Aí as pessoas não entendem, aí eles pensam que é má vontade e não querem levar o animal, só que tem toda essa logística, né? Verdade. E a gente, assim, a gente é muito responsável Muito. em relação a isso. A gente só resgata animais que a gente pode. Então, antes, parece que a nossa mente já trabalha assim, projetando. Então, antes de resgatar aquele animal, eu penso se a gente tem como marcar, se a gente tem onde colocar, se aquele animal vai ficar quanto tempo com a gente, as chances de adoção daquele Exatamente. animal. Parece que a mente já consegue assim, imaginar o futuro próximo, né? Então, a gente é bem responsável nisso. A gente resgata os animais que a gente sabe que a gente vai conseguir dar aquele suporte que ele precisa. Porque não adianta a gente ter muitos animais e resgatar muitos animais e não dar aquele suporte que aquele animal precisa. Então, por exemplo, eu tenho uma cachorrinha que está comigo agora, em lá temporário, que ela precisa de um oftalmologista. É uma coisa cara. Mas, assim, é algo que a gente se responsabilizou. A partir do momento que eu tirei aquele animal da rua, é uma responsabilidade minha. Então, a gente tem que dar todo o suporte que aquele animal necessita. Não é só água e ração. É muito fácil, né? Água e ração, qualquer um pode alimentar um animal. Exatamente. É todo um trabalho a mais. Em relação, eu ia até perguntar em relação a o que a comunidade acadêmica acha do projeto, como contribui, fora essa cobrança, né? Eita, comunidade. Mas a gente já citou aqui que tem essa comunicação bacana Sim, também, aham. que o projeto já é conhecido. Querendo ou não, acho que deve ter uma ajuda ou outra, assim, os animais, ó, os alunos se conectam também, apesar de não estarem voluntariando. Sim, por exemplo, todo semestre a gente é convidado a apresentar o trabalho nas recepções dos cursos para os novos alunos que Isso. chegam. Geralmente, quando tem semanas de meio ambiente, a gente é convidado a falar. A gente sempre participa dos encontros universitários. Então, assim, a gente também tenta estar bastante ativo na comunidade acadêmica e a gente também precisa muito, às vezes, da ajuda deles em relação a isso. Tipo, às vezes é um bloco mais afastado, mas tem um funcionário que trabalha lá, ele consegue ajudar a gente com alguma coisa. Mas vale ressaltar, porque sempre tem um lado negativo, né? Sim. Que tem muito servidor ali no campus que não gosta de outros servidores, né? A gente não tá falando mais de alunos, né? Mas de servidores mesmo. Sim. Que não querem que alimente, entendeu? Então, às vezes tem perseguição com servidores, que é muito errado, entendeu? O animal tá ali, ele tá com fome, a pessoa só tá botando um alimento pra ele, entendeu? Aí tem servidores que não gostam, denunciam e faz perseguição mesmo, né? Eles denunciam de que Na ouvidoria. forma? Na ouvidoria da né? universidade. E a UFC faz o quê? Aí eu não sei se eles entram, porque assim, a gente soube dessas denúncias, né? Mas nenhum dessas pessoas foram denunciadas. Aí tem aquela lá, tem uma pessoa, importante, não vou dizer nomes, É. mas tem uma pessoa que ela foi mesmo perseguida e ela mudou de setor. Pois é importante ter uma denúncia reversa. O que é que a gente faz, né? Isso. Vocês terem essa consciência, os alunos também, os voluntários, de que quem tá preocupado e tá achando ruim essa situação,
isso é errado, é maltrato. Exatamente. Né? Então a gente sabe que tem os direitos, os animais, eles têm os direitos deles, eles não falam, mas o projeto está aí para Sim. falar por eles. Então se tem alguém na universidade incomodado com esse trabalho aqui, saiba que existem leis, existem advogados animalistas para entrarem com ações e o Pode Miau está aqui sempre para estar informando a melhor forma dentro da lei para cobrar esses direitos dos animais. E a gente sempre tenta fazer de uma forma mais pacífica possível. Então, por exemplo, se naquele setor está com um problema, a gente tenta conversar, olha, vamos procurar um local adequado para essa alimentação. Então, assim, é algo até que a gente cobra da universidade, porque faz meses que a gente está tentando ter essa conversa com a universidade, que a gente queria regularizar os espaços de alimentação. Os comedouros, né? Realmente mapear, realmente colocar um espaço regularizado para essa alimentação. Só que, infelizmente, a gente tem muita dificuldade nessa questão com a ponte, com a reitoria, com a UFC. Mas a gente tem algumas propostas para melhorar a qualidade de vida desses animais. E uma dessas é a regularização dos espaços de alimentação. Era isso que eu ia perguntar sobre os próximos passos do projeto e o futuro do projeto, como vocês veem o projeto daqui a alguns anos. Eu acho que essa organização e planejamento de vocês já é um passo... que deixam vocês num patamar de organização assim, acima, né? E para chegar numa coordenação dessa na universidade com esse projeto que já era para partir deles, na verdade, né? Porque eles são responsáveis por os animais que estão ali, né? Então vocês fazem assim uma ação voluntária que é bem louvável, era para mais do que ser respeitado. É para ter essa ajuda mesmo. E eu torço muito, acho que todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente, vai torcer para a gente futuramente trazer novamente vocês com essas novidades. Quem sabe até uma marca parceira chegar também para fazer esses comedouros na universidade. Seria maravilhoso, hein? Sim, seria incrível. A gente tem muitas ideias de como melhorar a qualidade de vida desses animais, né? Porque são muitos animais que, infelizmente, estão ali no campus há muitos anos e a gente sabe a dificuldade, muitos animais idosos, né? Então, são pequenas coisas que poderiam ser feitas, que melhorariam a qualidade de vida daqueles animais, né? Eu acho que é uma utopia a gente acreditar que todos serão, né, adotados, né? Mas o mínimo possível, eu espero que a gente consiga, né? Que é castrar e alimentar, não ter um dia faltando ração para eles, isso seria excelente. Muito bom saber um pouco mais desse projeto, que eu já estou aqui encantada, quero muito conhecer mais. E Animais Universitários da UFC, obrigada meninas aí por toda a disponibilidade, a atenção conosco e por ter aceito o nosso convite, né? É uma alegria receber vocês aqui. A gente vai agora fazer o bate-pata. O bate-pata, para quem não conhece, ele é um quadro rapidinho aqui, que é como se fosse... eu vou falar uma palavra ou uma frase e vocês vão me falar o que vem na cabeça, de imediato. A gente faz por ordem, Vixe, tá? Maria. Lara, Carol, certo? Posso começar? Não pode pensar nem um minutinho, não? Enquanto ela vai primeiro, aí você verdade, tu vai ter uma vantagem. Vai, tu é primeiro, vai, Lara. Você aproveita aí da ordem. Vamos lá. O maior desafio de coordenar os animais universitários? Lidar com a expectativa dos outros. Eu tenho que concordar com a Lara, lidar com a expectativa. Entendi. O que a causa animal ensinou para cada um? Há muitas coisas, gente, muitas coisas. Mas eu acho que é ter aquele olhar por aqueles que ninguém olha por eles, né? Então a gente acaba virando treinado. Eu vejo um cachorro assim a 200 metros de distância. Então, assim, é ter aquele olhar de empatia por eles. Ser forte, porque não é fácil você carregar no seu carro um cachorro que está vazando sangue por todo buraco que você imaginar, ele morrendo, que é aquele lá, e você tem que manter a calma e levar ele pro destino dele. Sim, é verdade. Tem que ser muito forte. Um sonho pessoal relacionado aos animais? Um sonho pessoal, como futura veterinária, né, quero ajudar muitos animais. E assim, sabe, um sonho pessoal, como eu tenho uma cadelinha resgatada com sinomose, então é algo que eu pego muito pra mim. Eu quero muito poder ajudar animais que sofrem dessa doença, sabe? Que tem cura, né? Que Sim, as pessoas que às vezes tem acham que não cura. tem, mas tem cura. E sim. tem prevenção, né? Que é a Prevenção, vacina. tratamento. Um sonho é que todas as cadelas do campus fossem castradas. Sim.
porque ia diminuir muito a população de animais. Porque gato já tem bastante, né, castrado? A gente consegue. Sim. Mas cães é difícil. Vamos para essa meta, né? Uma palavra que define o projeto. Palavra aqui. União. Organização. Um momento inesquecível. Um momento inesquecível, como a gente falou, foi esse dia que a gente acabou perdendo a neném, porque foi um momento onde todos nós sofremos e passamos por aquilo juntos, sabe? Foi um dia bem marcante por a gente ter passado por aquilo junto, por ter sido muito ruim, mas estava ali um para apoiar o outro. Como a Lara já citou esse, e também é esse, mas eu vou falar do Cinzinho, que foi o animalzinho que eu adotei, que ele tinha 17 perfurações no corpo dele. Aí, pra mim, foi inesquecível, porque o olhar de gratidão dele, até hoje, Perfuração a gente faca? não sabe se foi faca ou dente, né? Mas eu acho que é faca, porque não era tão fundo, né? Tu lembra, né? Todo o corpinho, todo marcado. Realmente fica a gratidão deles, né? Sim, ele é muito grato. Então a gente está realmente chegando aqui ao final. Agradecer mais uma vez a vocês. E eu vou pedir que vocês deixem aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. E uma divulgação das redes sociais também, dos Animais Universitários, que a gente vai deixar aqui também para vocês conhecerem. E é isso, meninas. Fiquem à vontade, a câmera é de vocês. Eu quero dizer para as pessoas que conhecem o projeto Animais Universitários, que doem, porque o que a gente está fazendo pelos animais do campus é uma causa muito nobre, né? Então, assim, e as pessoas que encontram algum animal ou que exigem da gente alguma ação, que vão lá e digam, olha, gente, pegue na nossa mão e diga, vamos, eu vou ajudar vocês, que eu posso pagar a cirurgia desse animal ou uma vacina, que não só exija, né, mas que também faça alguma coisa, porque o nosso trabalho é enxugar gelo, infelizmente. A realidade do PC, do campus do PC, o UFC, é enxugar gelo, porque todos os dias tem abandono. A gente tira um animal dali, no outro dia aparece 3. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, compreendam a gente. Às vezes a gente tem que dizer não. Não é porque eu, Carolina, não quero, a Lara não quer. É porque nós não temos condição. Então, o que a gente pode fazer é feito. Pronto, gente, eu também queria reforçar, né, as formas como você pode doar para o projeto. Lá no nosso Instagram você consegue acompanhar a maioria dos casos. A gente sempre posta os animais que são resgatados, o final feliz. Então você consegue ver que o trabalho do projeto é sério, que o foco principal desses animais é encontrar uma adoção. Então você pode ajudar o projeto de várias formas. A gente tem página no Apoia-se, no Cartaz, onde vocês podem doar mensalmente. A gente também recebe doação de ração, medicamentos. A gente também recebe doação de roupa, calçado, porque a gente faz um bazar uma vez por mês. Então são muitas formas de ajudar o projeto, acompanhar o nosso trabalho e quem não puder ajudar, compartilhar, ajudar esses animais a encontrar um lar. E é isso, gente, reforçar para vocês como a adoção muda vidas. Com certeza. Vamos seguir as redes sociais dos Instagram. Animais Universitários. Quais são? Animais Universitários, a gente tem Instagram e a gente tem TikTok também. Isso. Perfeito. Vamos deixar aqui na @Animais descrição. Universitários. Maravilha. Mais uma vez, obrigada. Vamos seguir, gente, o projeto, acompanhar, ajudar. E sigam também as redes sociais do Pod Miau. Acompanhem a gente e até o próximo episódio.